Filipenses capítulo 3, versículo do 1 ao 11 está escrito: Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito, e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, como a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive. Vamos falar acerca dessa palavra maravilhosa de hoje, que traz um testemunho. Eu amo testemunho. Vocês gostam de testemunho? Então aqui o apóstolo Paulo, ele traz o testemunho acerca da conversão dele. E a conversão é conhecer Cristo verdadeiramente. Então, o que Paulo fala? Ele fala que ele era israelita, judeu, ele era circuncidado e ele seguia a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É os 10 mandamentos. É todas as leis que foram passadas para o povo no deserto e eles meditavam de dia e de noite essa palavra. É a lei de Deus, os salmos e os profetas. Então, essa é a Bíblia dos judeus hoje. São esses 3. Então, para vocês conseguirem compreender aqui, um judeu praticante, ele, igual aqui no Brasil, os nossos filhos vão para a escola e eles aprendem sobre ciência, o beabá, mais, menos, né, matemática e todas as ciências das áreas, né, de conhecimento. Mas lá em Israel, lá os próprios judeus, eles repetem, eles meditam. Então, eles gravam essa lei, eles gravam os salmos e gravam os profetas. Mas quando você grava uma coisa, a palavra de Deus ela é viva e eficaz para ensino, para transformação e para salvação. Então aqui a gente vê que eles liam a palavra morta, porque tem um escritor da Bíblia, que por inspiração divina usou muitos homens para declarar a vinda de Cristo. Então a palavra inteira fala a respeito de Cristo. E quem a escreveu foi o próprio Espírito Santo. Logo mais, para entendimento, é ele também. Nenhum homem conduzido de forma religiosa, por crença religiosa, lendo a Bíblia, ele pode ser salvo, se não houver o Espírito Santo ensinando ele. Então ele vai ler de coisas que ele não compreende. A palavra de Deus, ela traz situações específicas. Um homem, por exemplo, que não é convertido, ele pega a Bíblia e ele pega versículos isolados para explicar algo que ele está vivendo. Só que ele não leu a Bíblia inteira. Ah, mas é bíblico. Ah, o homossexual, Deus já citou lá em passagem bíblica. Ah, é bíblico. O filho fez isso ou aquilo. Ah, é bíblico. O homem traiu. Ah, se ele traiu, eu posso trair também. É bíblico. Não. É porque é homem carnal. Porque ali Deus está mostrando homens que começaram bem e terminaram mal. Homens que começaram mal e terminaram bem. Homens que obedeceram. Homens que, infelizmente, foram inimigos de Deus. A palavra de Deus traz vários exemplos. E ela também traz partes que nos ensinam. Então, os livros de Salmos, eles são hinos. Desta forma, quando você adora em espírito, você busca compreender coisas dos santos, do espiritual, celestial de Deus. Então, dessa forma, quando nós olhamos para os profetas, eles falam sobre o que vai acontecer na terra. O que vai acontecer o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, o que vai acontecer no futuro. É os profetas. E a lei é tudo aquilo que Deus espera de nós, de regra e conduta. Né? A gente precisa estar ali, cerceado. Então, por muitas vezes a gente não compreende a verdadeira conversão. Quando uma pessoa convertida, que conhece o Espírito Santo, ela pega a Bíblia, ela vai pegar a Bíblia, ela vai entender que foram exemplos de pessoas que foram condenadas, pessoas que foram salvas, pessoas que vão receber galardão, pessoas que são consideradas inimigas de Deus. E aí, perante essa palavra, ela vai olhar muito para ela, porque o Espírito Santo constrange. O Espírito Santo todos os dias mostra algum pecado nosso. O Espírito Santo todos os dias nos mostra que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, mas somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, não somos pecadores residentes. Sabe aqueles que estão sempre praticando pecado? Não somos esse. Nós somos aqueles que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e que estamos em total santificação e consagração a Deus. Então é muito importante que, quando nós pensamos acerca desses 2 homens, nós precisamos olhar também para a situação dos líderes cegos, né, dos homens cegos que conduzem homens.
Tem uma passagem que fala, a minha casa louvará o Senhor, né? Ainda que outras pessoas façam isso ou façam aquilo, eu seguirei ao Senhor. Então aqui, a condição específica que eu quero trazer para vocês é que cada um de nós temos uma caminhada para conversão. Nós não iremos, às vezes, Deus coloca ali um mestre, um missionário, um pastor, um profeta, um apóstolo, né? Todos os ministérios que ele tem na terra. Porque todos esses ministérios, está escrito dentro da palavra de Deus que até a vinda de Cristo, esses ministérios estarão na terra. Mas se pessoas pegam esses ministérios de forma carnal, eles vão esperar a glória própria, eles vão enganar o povo, eles vão cegar o povo. De uma certa maneira que as pessoas não vão conseguir ouvir a verdade de Deus, porque a palavra é confrontadora. A palavra de Deus, o evangelho, ele remete você ao constrangimento, à renúncia, a todas as outras coisas, ao próprio sacrifício em si. E um homem que vai levar a obra de Deus, porque na verdade não é sobre as lideranças ao todo, mas eu quero dizer para vocês que essa palavra de Deus, que é o próprio Cristo, na mão de uma pessoa que não é convertida, ela vai levar pessoas a entenderem partes isoladas da Bíblia para elas ficarem no pecado. E uma pessoa que ouve a conversão, ela vai ver a Bíblia, vai ver tudo que aconteceu ali por meio do Espírito Santo, e ela vai todos os dias estar humilde, levando a boa palavra, a palavra que bate nela todos os dias, que vai bater nos outros irmãos, e ela vai falar com amor, igual um pai quando chama a atenção de um filho, e o filho às vezes não gosta, mas o pai está falando pelo bem, não está falando pelo mal. Então, ali, essas duas conduções, tanto os líderes espirituais quanto os líderes carnais, eles dão uma destreza. É dificultoso a situação de um líder carnal. Porque por muitas vezes, o que acontece? O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando Deus fala isso, é porque vocês não buscam a palavra de Deus. Então cada um de nós precisamos meditar nessa palavra. O orgulho vai ser quebrado. Então quando você olha com o outro, você olha com um olhar de amor. Você olha com um olhar de cuidado. Você não olha com um olhar de julgamento. Até a situação dos próprios líderes. Esses líderes, eles são homens falhos. Eles podem errar, assim como muitos homens dentro da Bíblia erraram. Mas muitos homens na Bíblia também, eles não eram perfeitos, mas eles, em obediência ao próprio agir do Espírito Santo, eles conduziram pessoas em verdade, em espírito e em verdade. Então aqui eu queria deixar para vocês refletir que a palavra é tão importante, porque de forma que aconteceu alguma coisa, opa, eu não sei se isso é verdade, procura na Bíblia. Procura entendimento com Deus. Nós não estamos aqui para julgar pessoas, mas nós precisamos compreender que, por exemplo, a ida ao conhecimento do próprio Cristo é uma sede única nossa. Muitas pessoas conhecem a Cristo numa situação existencial da pessoa. Muitas pessoas conhecem a Cristo quando elas estão no fundo do poço. Porque o Senhor Jesus é a água viva, né? Que não há mais sede. E também, muitas pessoas conhecem a Cristo pela caminhada, pela história que elas tiveram, que a palavra de Deus reavivou nelas em algum momento. Então, nós precisamos compreender que a caminhada de cada pessoa é única. Então, um filho, por exemplo, a gente não caminha pelos próprios filhos, mas a gente precisa ensinar o caminho. E por muitas vezes, ele não vai por livre, espontânea vontade. Quando crescer, se tornar adulto, ele não vai seguir os caminhos do Senhor, mas talvez um dia ele volte aos caminhos do Senhor, porque o próprio Deus vai buscá-lo. Mas é uma coisa assim que existem pessoas na caminhada aqui na Terra, é muito específica. A gente não pode nos culpar, por exemplo, uma pessoa é pastor e o filho é desviado. Não pode se culpar. Ele ensinou o caminho, ele mostrou, porque a gente precisa, pelo meio do exemplo, também ensinar, né? A outra coisa principal, nós estamos caminhando pela fé. Aí uma pessoa fala sobre um versículo, você escuta essa pessoa, é verdade, é isso e aquilo. Deus não quer isso. Isso é o primeiro alimento. Os demais você vai precisar caminhar. Vai ter a sua própria revelação, que Deus vai trazer ao seu coração que você precisa caminhar, que você precisa se fortalecer na fé, que você precisa estar fortificado nele, que você precisa saber que você não está sozinho, ele está contigo. Então isso você cria sozinho, no secreto. Por exemplo, uma pessoa, não é errado, nós precisamos orar um pelos outros, isso é um mandamento de Deus. Orar um pelos outros pelo povo de Deus, isso é um mandamento de Deus. Mas nós não podemos ficar só confiando na oração da pessoa, nós precisamos também ir orar, entrar na batalha, sabe? Porque assim, muitas pessoas, elas, por exemplo, elas confiam mais na oração da outra do que na sua própria oração. Mas essa oração, ela também é colocada ao Senhor. Então, é só uma situação de disciplina, é só uma situação de repetição que você buscar, você vai começar a ficar mais íntimo. Você vai conseguir entender que às vezes Deus se silencia, às vezes Deus está falando, e às vezes você está ouvindo Deus, mas você não está querendo aquela resposta. E por muitas vezes a gente quer pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha, mas não é assim. Deus é Deus. Independente no sim e no não, Ele é Deus. Então, eu queria que vocês refletissem acerca de conhecer a Cristo é conhecer a palavra dele, é conhecer essa Bíblia. Por isso que ela é tão combatida. Mas se nós conhecermos ela, Jesus Cristo diz, a verdade vos libertará. O que é a verdade? É o próprio Cristo, é a própria palavra de Deus. Por meio do Espírito Santo, nós teremos de discernimento de que a nossa salvação e redenção já foi colocada naquela cruz e que é nós que precisamos caminhar intencionais. Vou buscar a Cristo enquanto é tempo. Eu vou levar o amor dele para as pessoas. Eu vou falar da palavra dele. Porque não é sobre o que você sabe ou você não sabe. É sobre o que você está fazendo para compreender quem ele é. Às vezes ele bate na sua porta, às vezes ele está disposto a entrar na sua vida e resolver um problema, trazer um milagre, mas você não traz ele para sua mesa, para se sentar à mesa contigo, para consagrar a sua casa. Ele vai trazer tudo aquilo que você precisa. E aí você vai dizer, igual Paulo, nada mais faz sentido. Porque tudo que eu tenho de falta, Cristo chega com a sua graça e ele enche tudo. Então, na dor que a gente teve, na transformação que a gente teve, na libertação que a gente teve, a gente vai curar outras pessoas. E como nós curamos outras pessoas? Pela graça. A graça que nos é dada, como ela vem de forma gratuita, ela volta. Então, em coisas que nós nos machucamos, nós curamos outras pessoas também.
Então isso é incrível, e isso é só Cristo que faz. E que cada um de vocês possam conhecer a Cristo e haver o verdadeiro batismo pelo Espírito Santo. E quando isso acontecer, continue orando, meditando na palavra e sejam fervorosos. Nós não podemos sermos os fariseus que só lê letra. Porque a gente vê o que acontece com homens carnais que leem só a letra. Aí começa a falar do reino da prosperidade, fala da pessoa poder ser poderosa por meio da palavra, fala que você pode, né? Deus amava os pecados da pessoa, amava os homossexuais, começa todas essas coisas. É por meio disso que nós não podemos ler essa palavra dessa maneira, mas também não podemos deixar os nossos olhos, os nossos corações e as nossas ações longe dessa palavra. Precisa estar bem perto para ela vivificar dentro de nós e nós emitirmos Cristo em nós. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar completamente unido com Cristo. E a união com Cristo é compreender que a palavra nos constrange todos os dias. Compreender que o mundo já é do maligno e você vai ter uma guerra, uma batalha espiritual por quem não conhece essa palavra. E compreender também que os irmãos na fé, por muitas vezes, eles não compreendem que eles podem ter uma intimidade com Deus, que está ao acesso de qualquer pessoa de nós. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que todos tenham uma sexta-feira abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.